Bem-vindos de volta ao nosso estudo de provérbios. É um tanto cedo aqui em Redford, Virgínia. Estou olhando aqui pela janela e está um pouco nublado e chuvoso, um tanto frio. Parece que o outono pode estar já se aproximando e é um momento perfeito para sentar e estudar as Escrituras. Hoje vamos olhar para Provérbios capítulo 3, versículo 27, até o final do capítulo. Então vamos começar a ler no versículo 27. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te o darei se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas os retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu agradeço por este dia, pela oportunidade de ensinar. Eu oro, querido Deus, que o que nós estamos fazendo aqui hoje possa ajudar o seu povo. Que não seja uma perda de tempo. Que isso possa impactar a eternidade. Senhor, que esses jovens venham a conhecer o seu Filho Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E que eles cresçam para serem... Que a geração deles seja mais sábia do que a minha. Que eles sejam muito mais sábios e mais piedosos do que eu, Senhor. Muito além de mim. Ó Deus, levante os jovens que estão ouvindo isso, que a vida deles seja apenas uma demonstração ambulante da sua graça. Ó Pai, é por isso que nós estamos aqui, para gerar uma geração que honre o seu Filho, em nome de Jesus. Amém. E não vamos esquecer que é realmente por isso que nós estamos aqui. Você é tão importante para mim como ministro, e você é tão importante para os seus pais e para os seus pastores e os seus amigos, mas o mais importante, nós estamos aqui para que você cresça em Cristo e que Deus seja glorificado, que Ele seja glorificado na sua vida. Bem, vamos fazer um pouco assim, uma mudança aqui. Na maioria das coisas que nós temos ensinado tem sido assim, muito voltado para Deus no sentido da nossa responsabilidade diante de Deus. E mesmo aqui estamos vendo nossas responsabilidades antes de Deus. Mas estamos vendo algo além da vertical. Estamos começando a ver algo na horizontal. Mesmo se você estudar o Decálogo, esse é um grande nome para os 10 mandamentos. Você vai ver duas categorias. Os primeiros mandamentos são direcionados a Deus e os segundos mandamentos é uma tabela de mandamentos são voltados para o homem. E isso nos mostra algo que está em todas as Escrituras, especialmente nos 2 grandes mandamentos que Jesus apresenta nos Evangelhos. Você deve amar o Senhor, seu Deus, com todo o teu coração, alma, mente e força. Mas o segundo é este: você deve amar o próximo como a ti mesmo. Agora, muitas pessoas interpretam mal esse último mandamento, que eles pensam assim que, bem, eu não posso amar o meu próximo como eu deveria amar primeiro, assim, então a mim mesmo eu aprendi a realmente amar e cuidar de mim mesmo primeiro. Isso não é o que Jesus está dizendo, de forma nenhuma. É uma interpretação moderna, completamente errada, ao contrário das Escrituras. O que Jesus está dizendo é que os homens nunca de fato tiveram problemas em amar a si próprios, a si mesmos. E eu nunca tive problemas para me amar, e você nunca teve problemas para amar a você mesmo.
O nosso problema é amar os outros. E nós precisamos aprender a amar os outros, como normalmente e facilmente nos amamos. Bem, vamos começar no versículo 27. Não te furtes a fazer o bem a quem te de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Agora, literalmente, o texto está dizendo isso. Não retenha o bem dos seus proprietários. Quando o poder está em você, na sua mão, para fazer. Deixa eu ler de novo. Não retenha o bem dos seus proprietários quando o poder estiver nas suas mãos para fazer. Agora, a palavra aqui é literalmente aqueles que precisam possuir. E há duas opções, há duas possibilidades aqui, e ambas são muito, muito úteis na ordem para sermos piedosos, para sermos como Cristo nos nossos relacionamentos. Primeiro, ele poderia estar dizendo para não negar o bem daqueles a quem você deve algo, como uma dívida. E temos em Romanos 13:8 um versículo maravilhoso que nos orienta que não deva nada a ninguém, exceto o amor uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo cumpriu a lei. E a ideia aqui é que você precisa pagar as suas dívidas sempre que entrar num contrato, em um acordo. Sempre que você fizer uma promessa, sempre que você prometer nesse contrato, esse acordo, ele deve ser vinculado, assim, significa que nós devemos cumpri-lo. Agora, se realmente levarmos isso a sério, então seremos muito, muito cuidadosos antes mesmo de fazer a menor das promessas. E nós também, especialmente se você for jovem, você vai querer, antes de fazer uma promessa, você vai ser sensato, vai buscar um conselho dos seus pais, dos piedosos, dos presbíteros da sua igreja. Você pode até ser algo assim bem pequeno, como se um amigo lhe dissesse para ir à casa dele, por exemplo. E você ainda está na sua própria casa, você é um jovem, você está debaixo da autoridade dos seus pais, e alguém diz, ei, você pode vir amanhã? Você provavelmente não deveria dizer sim, porque você pode ter que voltar e dizer não depois de falar com os seus pais. A melhor coisa a fazer é primeiro obter o conselho. Vai ficar tudo bem, mãe ou pai, se eu for até a casa do fulano amanhã? Então, a ideia é que se você fez uma promessa, ou se você deve algo a alguém, você precisa pagar, cumprir. E você não deve atrasar. Agora, eu quero falar um pouco sobre emprego. Eu lembro que tinha um jovem trabalhando comigo uma vez, nós estávamos cortando um monte de árvores e eu percebi que eles estavam muito lentos no trabalho deles, muito, muito lento. Então eu perguntei a eles, os rapazes, sobre isso, eu disse, olha, por que o trabalho não está fluindo rápido, vocês não estão trabalhando rápido quanto os outros jovens? E esse jovem específico, ele disse, eu fui instruído que sempre que você está em um emprego, você não tem que dar o máximo, porque então o empregador aumentará as expectativas e vai tornar mais difícil para você. E eu disse, não sei quem te disse isso, mas isso não é verdade. Veja, você entende? Se você fez uma promessa de trabalhar para uma certa quantia de dinheiro, então você trabalha naquele trabalho com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu recurso, você entende? Agora, então, ele poderia estar dizendo para não reter o bem daqueles a quem você deve algo. Um dever pode ser o dinheiro, um favor, mas também pode se referir àqueles que têm necessidade. Não negue o bem àqueles que têm necessidade, que precisam, quando você tem nas suas mãos para ajudar. Agora, há um belo texto em 1 João, e eu quero ler para vocês, e é muito, muito útil. E não é apenas útil, não só nos diz para nos movermos com o coração, mas também nos diz para nos mover com sabedoria sempre que enxergarmos pessoas com necessidade. Em 1 João, capítulo 3, versículo 16 a 18. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, como você define o que é amor?
E realmente é disso que estamos falando. Mesmo quando você tem um empregador, você está trabalhando para ele, se trabalhar para ele de todo o seu coração, isso é uma demonstração de amor. Se você deve dinheiro a alguém e você paga eles no momento exato em que foi decidido, tratado, então, não é apenas retidão, também é uma demonstração de amor para com aquela pessoa com quem você tinha um compromisso. Agora, então, como sabemos o que é amor? Bem, os poetas escrevem sobre isso, não é? Mas Jesus Cristo exemplificou. Ele nos mostrou o que o amor verdadeiramente é. Ele deu a vida por nós. Quando você entrou em um relacionamento, olha, o que é isso? Mesmo uma amizade. Não é para ver o que você pode tirar daquela amizade. É melhor que agora você tem um relacionamento e isso te dá a oportunidade de viver os mandamentos de Cristo, principalmente entregando a sua vida a serviço de um amigo. Quando você firma um contrato num casamento, é a maior oportunidade possível de dizer: eu me comprometi com essa pessoa, não para que eu receba algo dela, mas eu me comprometi a fim de dar uma oportunidade, assim, de demonstrar um amor maior, que significa o quê? Dar minha vida em serviço por este amigo, mesmo que eles não respondam da mesma maneira. Então, ele diz: ora, aquele que possui recursos deste mundo, lembre-se de Provérbios 3:27, você tem nas suas mãos para fazer o bem, você tem o poder de fazer o bem, e você tem o recurso deste mundo, e você vira seu irmão para descer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Agora, há tanto aqui, muito aqui, mas vamos olhar para isso. Em primeiro lugar, quem quer que tenha os bens dessa palavra, agora, a aplicação geral aqui é quando você tem os recursos para ajudar alguém. Que essa é toda a ideia aqui. Há muitas coisas que eu não posso fazer porque eu não tenho recursos, os meus recursos são ilimitados, não são ilimitados. Mas com o que Deus me deu, se está trabalhando na missão, ou seja, um salário, ou se você está recebendo uma mesada da sua mãe, do seu pai, os recursos que você tem, mas não apenas financeiros, também o seu tempo, também o seu talento. Tudo que foi dado a você para que você possa ajudar outras pessoas, ok? Agora, que possui os bens deste mundo e vê o seu irmão em necessidade. Agora, isso é extremamente importante. A palavra grega aqui é para você observar. E então, do que se trata aqui é a sabedoria. Eu me lembro quando eu era um jovem cristão, eu morava numa cidade onde havia muitas pessoas de rua, e eu, às vezes, assim, eu levava eles para minha casa, às vezes eu dava a eles dinheiro, coisas diferentes. E eu tive um pastor lá na igreja que ouviu sobre todas as coisas que eu estava fazendo e ele me repreendeu. Eu pensei, você sabe, eu estava um pouco chateado e tal, eu pensei que ele ia me elogiar, mas ele me repreendeu, não porque eu estava tentando ajudar, mas porque eu estava tentando ajudar imprudentemente. E essa passagem aqui mostra porque ele me repreendeu. Diz que se você observar o seu irmão em necessidade, isso significa que não estamos falando necessariamente dar os seus recursos para uma pessoa que é preguiçosa, ou um criminoso, ou que está tirando vantagem dos outros, mas quando você vê alguém, você observou e discerniu com sabedoria que essa pessoa tem uma necessidade genuína, você pode realmente ver. Então você entra e ajuda. Há algumas pessoas que precisam ser ajudadas, porque a necessidade é genuína. Existem algumas pessoas que precisam ser ajudadas, mas também precisam ser instruídas. Algumas pessoas precisam ser repreendidas, porque estão precisando, neste momento, de fazer coisas que são... Elas estão fazendo coisas que são contrárias às Escrituras, não apenas contrárias às Escrituras, mas contrárias à lei. Então, sempre que nós temos recursos, somos obrigados a ser bons administradores, você entende? Bons administradores, usando a sabedoria. E não dar indiscriminadamente, assim, ó. Porque, jovem, você precisa perceber algo. Há muitas pessoas boas lá fora, mas há muitas pessoas que vão tirar vantagem de você. E quando você os ajudar, você não vai...
está ajudando eles, você está aumentando a ruína deles. Então nós precisamos de muita sabedoria. Então diz, se você vê o seu irmão passando necessidade, fechar o seu coração contra ele. Agora, você já ouviu falar que alguém tem a mão fechada, mão de vaca, que significa que eles não vão largar esse dinheiro, ele não vai perder o seu tempo, ele não vai ajudar ninguém, ele não é generoso, ele tem os punhos rígidos. Você sabe que tem os punhos rígidos? Porque eles têm o coração rígido, apertado. Eles fecharam os corações deles. Então, eles fecharam as mãos. Então, você vê que tudo na vida realmente vem de um problema do coração. E é por isso que os provérbios, o livro de provérbios diz para guardar o nosso coração. Para guardar o nosso coração acima de tudo. Para cultivar a fidelidade. Para internalizar a palavra de Deus. Então, se tivermos uma mão de vaca, uma mão dura, é porque nós temos um coração duro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quando foi a última vez, jovem, que você ajudou alguém? Alguém que você deu seus recursos para ajudar alguém. Eu não estou falando apenas sobre a parte da sua mesada. Eu estou falando sobre o seu tempo. E não apenas para um missionário ou um mendigo na rua, mas para o seu irmão e a sua irmã. Eles queriam brincar e você queria fazer outra coisa, mas você disse, sabe, que eu vou deixar a minha vida, eu vou brincar com eles, vou passar um tempo com eles, eu vou ler com eles, eu vou caminhar, passear com eles, eu vou mostrar a eles que eles realmente são importantes para mim. Hoje eu poderia sair e correr com os meus amigos mais velhos e eu recebo algo, mas hoje, em vez de fazer isso, eu vou dar algo. E você vai descobrir isso, dando algo que você recebeu mais do que jamais poderia ter recebido, tentando fazer algo, ou orquestrando algo para o seu próximo. Então, diz como o amor de Deus permanece nele. Ele diz, se ele vê seu irmão passando necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Agora, você conhece aquele velho ditado que não devemos julgar um livro pela capa? Isso é verdade, se estamos falando de alguém que você conhece, que pode não parecer assim ser tão atraente, ou alguém que pode não ser tão assim bem vestido. Não devemos julgar alguém dessa maneira de forma alguma. Porque uma pessoa que não é tão fisicamente bonita pode ser a pessoa mais bonita do mundo por dentro. Então, alguém que não é tão atraente ou agradável pode ser genuinamente uma pessoa boa e sincera, com uma grande integridade. Mas há um sentido em que você pode julgar o livro pela capa, e essa é uma pessoa que tem uma mão de vaca. Bem, você pode dizer que eles são uma pessoa de coração duro, a pessoa que afirma que ama a Deus, mas se entrega constantemente ao pecado, uma pessoa que diz que ama os outros, mas bem, eles nunca fazem nada por qualquer pessoa. Então, você pode julgar certos livros pela capa. E, às vezes, quando eu estou tendo um estudo da Bíblia com os meus filhos, uma coisa que eu vou perguntar é, vocês podem se lembrar da última coisa que vocês fizeram por alguém? Qual foi a última coisa que vocês fizeram para servir aos seus irmãos e irmãs? Ou seu pai, sua mãe? Os seus amigos, ou alguém lá da igreja? Ou alguém que passa necessidade? O que você realmente fez? O que você fez? Você entende? Ok, agora, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nós podemos amar as pessoas com as nossas palavras, como, na verdade, sim, nossas palavras devem ser cheias de graça, devem ser encorajadoras e construir e edificar. Também nós podemos amar as pessoas por dizer a verdade, mesmo quando ela dói, como se eu estivesse contando algo assim que provavelmente doeu um pouco. Então nós podemos amar com a palavra e a língua, mas também nós devemos amar com as ações em verdade. Viver na verdade. Você sabe, olha, eu quero crescer, eu tenho 59 anos, mas eu quero crescer no meu conhecimento de Deus. E ao mesmo tempo, eu reconheço que eu nem sempre vivo tudo o que eu sei. E essa é a chave, que é o verdadeiro teste. Você está entendendo? Não seremos julgados apenas pelo que nós sabemos. Agora, nós seremos julgados por sermos ignorantes, quando é o resultado de não estudarmos as Escrituras. Mas não seremos julgados apenas pelo que sabemos. Seremos julgados por como nós vivemos na luz do que sabemos. Então,
Agora, eu quero que olhemos para uma outra coisa aqui, que diz que vê o seu irmão em necessidade. Agora, a palavra irmão aqui não está se referindo à totalidade da humanidade. Embora nós devemos amar toda a humanidade, nós devemos fazer o bem a toda a humanidade, aqui está especificamente falando sobre os meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu quero fazer coisas por pessoas que não acreditam, por pessoas que não conhecem o Senhor, é claro que sim. Mas a minha principal responsabilidade, minha primeira responsabilidade é com o povo de Deus. É com suas necessidades. E nós devemos sempre lembrar. Em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Agora, eu estou tendo um pouco de problema aqui, querendo bocejar. Eu estou dizendo para vocês, aqui é de manhã cedinho. Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Faça o bem para todos, absolutamente, mas especialmente para aqueles que são da família da fé. Olha, nós vivemos numa época onde todo mundo está falando sobre o seu povo, sua raça, sua etnia. Eu tenho um povo e eu tenho uma raça e eles significam mais para mim do que qualquer outra coisa. Não é a minha família física, não são pessoas da mesma cor ou etnia de como eu sou. Todo mundo que se chama em nome do, chamado de filho no nome do Senhor, essa pessoa é meu irmão, essa pessoa é minha irmã. Quer mora na Escandinávia, ou na Austrália, ou na África, ou Filipinas, ou na China, ou na América do Sul, ou nas ilhas, ou no Caribe, ou na Rússia. Todo mundo que invoca o nome do Senhor. E nós nunca podemos nos esquecer que existem crentes em todo mundo que estão sofrendo em grande necessidade, não apenas por causa de onde eles vivem, mas por causa do relacionamento deles com Jesus Cristo, porque eles são cristãos, eles são perseguidos. E então, quanto mais assim, então nós não devemos reter o bem daqueles que precisam. Quando esse bem está nas nossas mãos, nós devemos doar. Quando está nas nossas mãos, devemos doar. Agora, vamos olhar o versículo 28. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te o darei, se o tens agora contigo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então eu te o darei, se o tens agora contigo. Às vezes as pessoas, elas são tão insignificantes para nós, que eles são tipo um incômodo para nós. Nós estamos fazendo algo que nós queremos. Aí eles vêm e eles têm uma necessidade. Mas nós preferiríamos continuar fazendo as nossas próprias coisas. Isso não é apenas o povo de Deus, não é apenas a igreja, mas... Jovens, me escutem. Irmãozinhos e irmãozinhas, me escutem. Vocês têm suas próprias coisas que desejam fazer, e eu entendo isso, e às vezes vocês devem fazer suas próprias coisas, seus pais talvez devam intervir e permitir que vocês façam suas próprias coisas, mas pense que nós não podemos gastar horas para amarrar o sapato de um irmão, ou para consertar uma boneca de uma irmãzinha, ou para levar elas para passear segurando a mão delas no parque, ou simplesmente brincar com elas. Eu não posso dizer, você quantas vezes eu estive na Hot Cry trabalhando assim, não sei, 10, 12 horas, apenas para ir para casa e depois ter uma filha de 4 anos esperando por mim dizendo, podemos brincar? Ou ela vai olhar para mim quando eu estiver no escritório, em casa, ela vai entrar na porta, ela vai dizer, você não quer brincar comigo? Há muito trabalho a fazer, e se eu me levantar daquela cadeira, sim, eu vou ter que ficar mais tempo sem dormir. Mas na maior parte, é exatamente o que eu devo fazer. Eu não deveria dizer, vai, e eu vou fazer uma outra coisa, e outra hora a gente vê isso. Agora, é claro que há momentos em que isso tem que acontecer. Mas se está acontecendo o tempo todo, há algo errado. Quando você tem o poder
de fazer isso. Fazer isso, faça. Porque a oportunidade pode ir embora. E uma oportunidade perdida não é recuperada. Há uma passagem no livro de Deuteronômio, e vamos encerrar com isso. Não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Agora, olha, o que é realmente importante para o que é realmente importante para outra pessoa pode não parecer muito grande para mim. Eu preciso ser sensível a isso. Você entende? Aqui está um caso em que é um homem rico que tem muito dinheiro armazenado. Ele não vive o dia a dia, ou suas mãos na boca, como dizemos. Ele tem dinheiro para durar meses e meses, ou talvez anos. Mas aquele servo que é contratado, o jornaleiro, ele é pago todos os dias. E se ele não for pago, ele não come. Eu trabalhei em países como isso, que ainda trabalhavam, eles viajavam para eles, assim, eu morei nesses países, onde um homem sai todos os dias e a sua família espera todos os dias quando ele entra por aquela porta para ver se ele tem dinheiro nas mãos, e eles vivem dia a dia assim, da mão na boca. Agora, para aquele homem rico, pode não parecer muito importante isso. Ele pode apenas esperar, eu poderia esperar. Bem, talvez você possa esperar, mas aquela outra pessoa não pode. E você precisa ser sensível às necessidades dos outros, especialmente quando o Senhor abençoou você. E você tem a abundância necessária para ser muito, muito sensível às necessidades dos outros, que não têm abundância. Mas isso não se aplica apenas ao dinheiro, de novo. Você sabe, olha, alguns de vocês, pais, estão ouvindo. Olha, como eu posso dizer isso? Olha, você pode não pensar que se levantar da cadeira e sair lá no quintal e jogar bola por 10 minutos, isso realmente não vale a pena, é um problema. Mas para aquela criança, é ouro. É ouro. E pais, só para vocês saberem, eu sei que alguns de vocês provavelmente estão ouvindo isso. Aquelas oportunidades perdidas com os nossos filhos, elas estão apenas perdidas. E é por isso que os chamamos de perdidos. Quando você tiver a oportunidade de fazer o bem, faça. E isso é o que mais incrível está aqui, ó. Ok. Egoísmo, ele apenas gera mais egoísmo e mais tristeza. Generosidade com tempo e dinheiro busca atender às necessidades dos outros, buscando atender às necessidades dos outros, sensível a elas, gera maior sensibilidade e maior generosidade. E não só isso, uma maior alegria. Mesmo que fosse apenas assim nesta vida, nós seríamos recompensados por sermos gentis com as pessoas e responsivos às pessoas e às suas necessidades. Se apenas nessa vida fôssemos recompensados, ainda valeria a pena. Mas o fato é que Jesus disse que se você der um copo de água fria no nome dele, você não perderá a recompensa. Você pode pensar, bem, eu vou dar dinheiro para uma organização missionária e eu terei uma recompensa por isso, certamente, na eternidade. Você receberá uma recompensa por sair e jogar futebol por 5 minutos com sua filha de 3 anos. Um tanto temporal, uma alegria que vai te trazer alegria assim que você vai ver no seu rosto, no rosto dela, e uma eterna recompensa, porque você está fazendo exatamente o que Jesus disse. Entregue sua vida. Bem, eu espero que isso tenha sido útil e vamos continuar no versículo 29 na próxima lição. E nós vimos aqui então como nós devemos fazer o bem positivamente. Agora nós vamos ver como nós nunca devemos fazer mal. Deus te abençoe.